Começa agora, Nova Era Atualidades, tudo relacionado à espiritualidade. Carlos Ribeiro. Obrigado, Bianca Santos, novamente. Aqui estamos na Nova Era Atualidades. O assunto do episódio de hoje sobre gravidez, parto e pós-parto. Um assunto mais direcionado às mulheres, mas isso não quer dizer que os homens vão ficar fora, né? É de grande importância os pais acompanharem todo esse processo e não só entenderem da parte física, mas também da parte espiritual. Então, receber um filho de Deus é uma grande dádiva. Por isso, o ideal é o casal, antes mesmo de conceber uma criança, preparar-se para ganhar uma boa saúde física e espiritual. É muito importante também fazer uma oração pedindo permissão para receber um ser humano e poder guiar sua alma com amor e sabedoria. Agora vou ler mais alguns trechos de ensinamento sobre a gravidez. Abre aspas. Em verdade, engravidar e dar à luz a uma criança é uma magnífica função atribuída à mulher, e por isso é natural que a gravidez transcorra normalmente e não haja problemas no parto. Não há motivos para surgirem problemas, e se eles aparecem é porque há algum ponto errado. É só perceber, nesse meio tempo, o ponto que está errado e repará-lo. Seja como for, engravidar significa que a pessoa tem condições de saúde e a resistência física necessárias para dar à luz sem problema. Isto é, possui a qualificação para ser mãe. Não sendo assim, não haveria por que se engravidar. Fecha aspas. Vou ler novamente mais alguns compilamentos de ensinamentos sobre a gravidez. Abre aspas. Hoje em dia, a maioria das mulheres, ao engravidar, ao invés de se alegrarem, ficam com medo ou preocupadas, e por um lado, isso é normal. Isso porque, durante a gravidez, há mais facilidade de surgirem vários problemas e doenças, sendo que a maioria das pessoas naturalmente sofre de enjoos. Para aquelas que têm tuberculose, doenças de Basedon e outras, é considerado perigoso engravidar, e os médicos as fazem abortar. Algumas pessoas chegam a dar à luz, mas podem ter um parto difícil. Podemos dizer que não há uma pessoa que possa realmente ficar tranquila. O que se deve pensar em relação a esses casos é que vários problemas como esses são realmente anormais. Talvez antigamente as senhoras não tivessem muitos problemas desse tipo, pois não há nada registrado. Se for assim, isso mostra um efeito contrário ao progresso da medicina. É um assunto fora da lógica, mas este é o ponto em que a medicina é cega. O efeito contrário é totalmente devido aos remédios. Quanto mais remédio uma pessoa tomou, pior é o resultado. Isso não somente influencia a própria pessoa, mas traz consequência ao bebê, causando parto prematuro, natimortos, etc. Sendo que esse é o motivo de atualmente existirem muitos bebês fracos e mal desenvolvido. Fecha aspas. Mas agora iremos falar sobre o parto conforme orientação de Meishu Sama. A mulher deve manter seu ritmo de trabalho até o mês do parto, evitando os excessos o máximo possível. É importante também fazer exercícios que trabalhem a área do cóccix, como abaixar e levantar, e atividades de relaxamento. Durante o parto, é importante receber jorei, principalmente na região do abdômen e do cóccix, para facilitar o trabalho de nascimento do bebê. E agora vai mais alguns compilamentos de ensinamento do pós-parto da primeira, segunda, terceira e quarta semana. E na primeira semana
A orientação é: durante uma semana, a mulher não deve se levantar de maneira alguma, nem mesmo para ir ao banheiro. A dor de cabeça intensa é porque ela não obedeceu. Precisamos ter muita atenção no período pós-parto. Após o parto, enquanto o sangue velho não foi eliminado totalmente, a mulher não deve se movimentar muito. Ultimamente, estão usando gelo para resfriar a barriga, mas isso é um erro. Não se deve estancar o sangramento nunca. Na primeira semana, principalmente se a pessoa faz alguma coisa, o sangue velho se concentra nesse lugar. Agora, pós-parto, na segunda e terceira semana. Depois de ter dado à luz, a mulher deve ficar deitada durante uma semana. Terminado a primeira semana, pode, aos poucos, começar a se levantar e durante 21 dias não utilizar muito o corpo. E mais ou menos com 35 dias, pode começar a se movimentar normalmente. Na verdade, depois de completar 75 dias, é o melhor para se voltar à normalidade. Deve-se ficar de repouso até o sangramento parar. Após isso, observando o sangramento, pode ir se movimentando gradualmente. Bem, na primeira semana, deve-se no máximo ir ao banheiro e até a terceira semana deve-se movimentar com bastante cuidado. Geralmente, na terceira semana, o sangramento para. O melhor é ir se movimentando conforme o sangramento for parando. E dando continuidade, no pós-parto da quarta semana, o melhor é ir se movimentando conforme o sangramento for parando. O sangramento parando pode voltar às atividades normais e após 75 dias pode voltar completamente ao seu natural. Bem, sei que é meio esquisito falar disso, mas as relações sexuais devem ser evitadas durante 35 dias, senão atrasa a recuperação. Então, para muitas mulheres, principalmente messiânicas, estas recomendações são rígidas, mas tem o porquê, que são as toxinas pós-parto. Neste período, todos os órgãos do seu corpo estão bastante exauridos e uma grande quantidade de sangue sujo que se acumulou dentro e fora do útero precisa ser eliminada para evitar problemas futuros. E se a mulher reassumir suas atividades prematuramente, o sangue sujo não se purificará, acumular-se-á e se solidificará rapidamente na região onde os nervos estão sendo mais utilizados. Meishu Sama nos orienta que precisamos ter muita atenção no período pós-parto. Após o parto, enquanto o sangue velho não foi eliminado totalmente, a mulher não deve se movimentar muito. Ultimamente, estão usando gelo para resfriar a barriga, mas isso é um erro. Não se deve estancar o sangramento nunca. Na primeira semana, principalmente, se a pessoa faz alguma coisa, o sangue velho se concentra nesse lugar. Se andar, concentra-se nos pés e na cintura. Se usar os olhos, eles ficam ruins. Por isso, muitos dizem que quando os olhos ficam ruins após o parto, eles jamais melhoram depois. Se a pessoa se preocupar durante esse período, o sangue velho concentra-se na cabeça. Por isso que é comum as mulheres terem problemas psíquicos após o parto. No próximo episódio, iremos falar como tornar as crianças saudáveis. Vamos falar também sobre a amamentação, o sarampo e também da tosse comprida, que foi curada. Se inscreva em nosso canal e deixe seu like.